Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Tayana, estarei mediando hoje a aula do professor Mauro. Professor Mauro, tudo bem por aí, professor? Professora Tayana, queridos alunos do estado de São Paulo, alunos da primeira série do ensino médio, é sempre um prazer estar aqui falando com vocês sobre os assuntos relativos à nossa disciplina, língua portuguesa. E hoje o título da aula, Zumbis, Opiniões e Vlogs. Hoje este conteúdo ele não está diretamente ligado ao caderno do aluno, a habilidade sim. Mas a habilidade será trabalhada com materiais que extrapolam o caderno do aluno. Então, os textos que aparecerem por aqui não estarão dentro do caderno do aluno. Então, eu recomendo que você tenha bastante atenção. A gente vai tentar fazer tudo com muita calma, com muita atenção, né? Para que você possa anotar bastante coisa, organizar os seus estudos. E não esqueça, já pegue seu caderno, coloque a data de hoje. Hoje, dia 14 de julho de 2020, o tema da aula, zumbis, opiniões e vlogs. Esse é o tema da aula de hoje. E, professora Tayana, quais objetivos e habilidades mobilizaremos hoje? Vamos lá, professor Mauro. Primeiro, deixando claro aos alunos que, apesar de não usarmos o caderno do aluno, as atividades ali propostas, nós estamos trabalhando as habilidades do caderno do aluno, né? Deixar bem claro isso. Todas organizadinhas, né? As habilidades do caderno do aluno. Então, a gente está extrapolando o material, porém a habilidade está lá contida no caderno do aluno, certinho. No currículo paulista. Antes, posso fazer uma pergunta, professor Por favor, Mauro? claro, Você não está com frio, não? Só eu estou morrendo de frio, gente? Não, aqui até que está tranquilo, né? A gente começa nossa, a dar aula, acho que eu estou doente, gente. Estou com muito frio. Nada, vamos tranquilo. lá, então, aos objetivos. Sofisticada, sobretudo. Né? Vamos lá. Aos objetivos da aula de hoje. Reconhecer as especificidades do texto dissertativo, a resenha crítica. E a habilidade, adaptar textos em diferentes linguagens, levando em conta aspectos linguísticos, históricos e sociais. E vamos lá à nossa aula de hoje. Então, é muito importante essa habilidade. Só mantenha na tela por mais um instante, por favor. Reconhecer as especificidades do texto dissertativo. Resenha crítica, anotem isso, resenha crítica. Vamos falar basicamente sobre isto hoje. Vamos usar, claro, assuntos diversos para podermos tratar deste tema. E o que seria uma resenha crítica? Era isso que eu estava pensando. Será que os alunos lembram o que é resenha? Produzem resenhas? E aí, quais são as resenhas que vocês conhecem, hein? Então, antes de falarmos uma resenha crítica, vamos ao que faremos hoje. O que faremos hoje? Hoje nós aprenderemos a estrutura do gênero textual resenha crítica. Aprenderemos sobre essa estrutura. Hoje nós leremos uma resenha crítica e estruturaremos nossa própria opinião para a elaboração de uma resenha crítica. Mas para você que está um pouquinho perdido, né, desorganizado em relação à resenha crítica, do que estamos falando, vamos pensar assim. Pode voltar para a minha tela, por favor? Vamos pensar assim. Imagine que você seja convidado para assistir a um filme no cinema. Professora, cinema, lembra? Lembro da Antes época. Da pandemia, né? Antes da pandemia. Mas vai voltar, sim, com certeza vai voltar. Mas o cinema. Aí você tem, né, ônibus, de carro, estacionamento, gasolina, combustível, o valor do ingresso, mesmo você estudante meia entrada ainda no ingresso, né? Tempo de fila. Tempo de fila, pipoca, doce, tudo isso. Você vai investir muito tempo e algum dinheiro nesse entretenimento. Você vai, assiste ao filme e volta para casa triste porque o filme não é bom? Não pode, você tem que ter algum instrumento que te permita analisar o filme antes para poder ter uma noção. Depois você pode até não gostar do filme, mas lendo um texto anterior, fazendo o balanço entre os pontos positivos e negativos daquele filme, te ajudam a escolher melhor o seu investimento de tempo e financeiro naquele objeto artístico. E comprar com antecedência também, porque às vezes você chega lá, acabou, aí você compra qualquer um, e já aconteceu comigo. Isso. De comprar qualquer um e depois hoje aquela coisa. A internet ela nos possibilita muito hoje. Entrando na internet, a gente tem vlogs, que são vídeos de críticos de cinema fazendo vídeos no mesmo dia que o filme é lançado, fazendo o levantamento dos pontos positivos e negativos do filme. Eles contextualizam a história e explicam, olha, tem isso de bom, tem isso de ruim, assistam. Olha, não assistam, não percam seu tempo. Então, esse texto que é feito, lido no vlog ou publicado
publicado nos jornais, revistas, nos blogs, né? São as resenhas críticas. As resenhas críticas, elas podem ser feitas tanto para filmes como para qualquer objeto artístico. Com certeza você, fã de jogos, né, fã de videogames, já leu aqueles textos indicativos, né, se o jogo é bom, se o jogo é ruim, quais a dificuldade, né, a jogabilidade daquele jogo, né, se você vai usar o seu tempo de maneira muito proveitosa jogando ou se é uma perda de tempo. Séries de filmes também, animes, livros. Livros também. Você quer ler o livro? Gente, o investimento de tempo num livro, às vezes você usa 1 mês, 2 meses, 3 meses lendo um livro, né? Horas lendo um livro. Então, é muito legal quando você tem um crítico de sua confiança, que você confia nas críticas dele, sabe que é uma crítica honesta, correta, coerente com os seus gostos, e aquela crítica vai te possibilitar você pensar que, olha, vale a pena comprar este livro, vale a pena ler este livro, vale a pena ver este filme, vale a pena jogar este jogo, ler este quadrinho, assistir esse anime, né? Acompanhar essa série. Gente, uma série de televisão às vezes dura uns 6, 7, 8, 10 anos, né? É muito legal ter uma resenha para te organizar se você entra naquela aventura ou se você assiste outra coisa. E mais, com a disponibilidade de material que o século XXI, que a internet nos proporciona, a TV a cabo, até material gratuito, né? É muito bom ter uma orientação para a gente poder selecionar um pouquinho. Então, este é o objetivo de existência das resenhas. Trazer um pouquinho para o universo feminino, as meninas têm assistido bastante resenhas de maquiagem, de produtos Existe de maquiagem. também? Tem resenhas de produtos de maquiagem. Tem Como é que várias... funciona, professora? Então, você quer comprar um produto de maquiagem, você não tem certeza se é bom ou não, e a pessoa vai explicar como que é o produto, se deu certo, se não deu. Então, é uma forma também. De certa forma, se a gente ampliar um pouquinho mais o horizonte de pensamento, todo mundo faz um pouquinho isso quando visita um restaurante e aí depois perguntam lá no seu celular o que você achou, né? Avalie, né? A resenha é muito mais do que aqueles estrelinhas que você coloca na avaliação. É o texto que você organiza, mas esse texto ele tem que estar organizado, né? E para saber como é que funcionaria, como é que funciona esse texto, para você sair criticando as coisas com qualidade, sabendo se organizar, vamos trabalhar hoje um tema muito bacana. O tema da aula já chama para isso, né? Zumbi, estou com medo. Zumbi. Mas, professora, antes de entrarmos na nossa pergunta motivadora, Zumbi. responda para mim. Gosta de cinema? Eu gosto de cinema, não vou sempre. Na Mas verdade, um filme favorito, um filme que você assistiu e falou, nossa, esse filme eu assistiria 10, 20 vezes, se possível. Passou na TV, eu vou lá e assisto. Então, eu estava até te falando que o último filme que eu assisti foi o Black Mirror, que eu estou assistindo, mas é Netflix. O seriado. Black Mirror. Black Mirror. Pô, bem legal, bem legal. Esse mesmo. Bem legal. Olha, eu tenho um filme que eu indico para todo mundo, você, por favor, assista. É um filme dos anos 80. Ele passa toda hora, mas está passando, eu paro lá para assistir. Dá para fazer até várias resenhas sobre ele, né? Positivas e negativas. Eu só faço positivas. É um filme chamado De Volta para o Futuro. Gente, que filme legal, que filme bacana. Tem um outro chamado Ferris Bueller Day Off, que é dos anos 80 também, que é um filme que em português chama-se Curtindo a Vida Doidado. É a história de um rapaz que ele mata a aula num dia, e é interessante porque tudo aquilo que os amigos dele fazem durante a aula, ele faz no dia de folga dele, de maneira prática. Por exemplo, os amigos estão vendo aula de francês, ele vai no restaurante francês. Os amigos fazem educação física, ele vai num jogo de beisebol, né? Os amigos fazem aula de artes, ele vai numa parada, né, num desfile. Então, eu poderia começar a minha resenha contextualizando desta forma. O De Volta para o Futuro, por exemplo, é a história de um rapaz que ele tem um amigo cientista que constrói uma máquina do tempo e ele volta para o passado e encontra a mãe. Olha o que eu fiz agora. Eu contextualizei 2 filmes, né? O seriado que você assistiu, professora, ele lembra um pouquinho da história? Então, ele não tem uma ordem cronológica, isso que é bacana, ele não tem uma ordem cronológica, ele trabalha muito dessa questão tecnológica, tal, e ele não tem uma ordem cronológica, e da questão da manipulação também, que me chama muito a atenção. Então, né? estamos contextualizando. Sim. Então, as resenhas necessitam dessa contextualização. Mas vamos falar hoje sobre filmes de terror? Não.
mais. Falaremos sobre filmes de zumbis. Então, primeira pergunta para você participar conosco sobre resenhas críticas. Respondam aqui na tela. Você já assistiu a algum filme de zumbis? Se sim, qual filme? 2 minutinhos para você lembrar e participe conosco. Então, professora Tayana, essa primeira pergunta é porque a gente contextualizou bastante aqui, né? Mas eu queria saber se os alunos sabem do que nós estamos falando, né? Filmes de zumbi. Pelo visto, a maioria sabe sim, né, professora? Quais filmes foram citados? Como? Está aqui, ó. Guilherme falou de Zumbilândia. Zumbilândia, O nossa. Antônio, pode falar. É um filme que mistura zumbi com comédia, né? Um suspense meio bem-humorado, Esse bem deve bacana. ser mais legal, porque eu gosto de comédia. Bem bacana. Não é um humor escrachado, mas é bem legal. É. Antônio falou Guerra Mundial Z. Esse é bem bacana, porque os zumbis nesse filme, eles são bem rápidos, né? Tem diferença de zumbis que são meio lentos, né? E os zumbis velozes, né? Então esses são zumbis bem velozes. E é bem realista com a pandemia, né? Bem bacana. A Mazi respondeu Resident Evil. Esse aí é legal porque veio do jogo, né? Resident Evil, jogo do começo dos anos 2000, né? Bem bacana também. Tem Daybreak. Esse eu não vou poder falar muita coisa que eu não já ouvi conheço. falar desse Vou filme. anotar para assistir. Daybreak. Daybreak. O Roger falou A Noite dos Mortos Vivos. Sobre esse falaremos mais tarde, mas esse, olha... Obrigado, The Roger. Walking Dead também, The desculpa. Walking Dead. É. The Walking Dead era um quadrinho, né? Era uma história em quadrinho que virou série de TV, né? Que virou tem vários spin-offs a respeito, ou um spin-off, na realidade, vários, né? Mas é bem legal também. Então, a Jaqueline colocou aqui, Meu Namorado é um Zumbi. Meu Namorado é um Zumbi. Esse filme é bem divertido. Divertido e trágico, né? Mas é bem legal também. Então, professora, olha, o pessoal sabe, filme de zumbi, ele é quase que um gênero em si, né? Em teoria, filmes de zumbi são filmes de terror. Mas uma pergunta para vocês. Filmes de zumbi, na tela. Filmes de zumbis, em teoria, são filmes de terror. Qual é a sua opinião sobre filmes de terror com zumbis? Você acha que filmes de terror com zumbis são mais apavorantes, menos apavorantes, são divertidos, são bons, são ruins? Ou seja, está em aberto. O que você acha de filmes de terror com os zumbis? 2 minutinhos para você expressar a sua opinião aqui no chat conosco. E já voltamos também.
Então, teve uma aula que nós demos umas 3 semanas passadas em que nós polemizamos, né? Olha, feijão por cima ou por baixo do arroz? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quebra o macarrão ou deixa o macarrão inteiro? Nesta aula, nós aprendemos o quê? Diferenciar opinião de argumento. Opinião de maneira muito tranquila nós damos, né? Então, quando eu pergunto para vocês qual a sua opinião sobre filmes de terror com zumbis, é isso que apareceu no chat, né? Que a professora vai dividir, né, comigo e com todo mundo agora, né? É uma opinião simples, sem argumentação. Então, de maneira bem simples, opinião. Opinião a gente tem de maneira bem tranquila. Professora Tayana, de maneira bem tranquila, sem profundidade, né? Por enquanto, qual é a opinião dos alunos com relação a filmes de terror com zumbis? Então, o Pedro aqui disse que dá medo. Dá medo. A Camila disse, eu gosto. Eu gosto, gostar também. Por enquanto, opinião, eu gosto, não gosto, dá medo. Opinião. Samantha disse que é divertido. É divertido, a Samantha, obrigado, Samantha. E o Eric já falou, filmes de ação e muita violência. Ele acha que tem muita violência. Então, ele acha que é violência demais. Ó, todas as opiniões, muito obrigado por terem participado, né? São opiniões e opiniões. Para que sejam além disso, para que tenha uma resenha, né, é necessário que argumente em cima das opiniões. Tem muita violência, tem que apontar quais elementos são exageradamente violentos nos filmes, né? Olha, assustam, quais elementos de terror que de fato assustam, não assustam, são engraçados, divertidos, quais elementos. Ou seja, quando você procura no filme esses elementos para comprovar sua opinião, você está estruturando a sua resenha crítica. Tem a Diana também que diz que está mais para ficção científica. Olha, é uma opinião. Ela diz. Bacana, ela precisaria provar para mim com argumentos, ela precisaria apontar quais elementos nos filmes de zumbi que mostram que, olha, são ficção científica, né? Comparando com outros filmes do gênero, comparando com filmes de ficção científica, filmes de terror, mas olha, de fato, esse terror aí é uma ficção científica. Então, da mesma forma como você estrutura uma opinião, porque uma resenha é uma opinião. Então, um minutinho para vocês agora, para mais uma pergunta e aprofundar ainda mais para nós conseguirmos estruturar a nossa opinião. Excetuando o gênero terror, qual é o seu gênero de filme favorito? Comédia, suspense, ação, aventura, ficção científica, qual outro gênero, né? Então, qual o seu gênero de filme favorito? Um minutinho. E temos aí a participação dos nossos alunos. Suspense, romance e comédia foram os mais comentados. Suspense, romance Mas e tem comédia. gente também que gosta de drama, ação. Olha, bastante. que bacana. Lembrando que nós estamos falando de cinema, de filme, porém resenhas críticas podem ser feitas, como a gente falou no começo da aula, né, para um restaurante que você gosta, para o que você não gosta, né, o que você não A gostou. Ana Beatriz me chamou a Exposição atenção de arte. aqui, que Diga. ela fala de filme de biografia de pessoas. Achei Filme de interessante. biografia. Nossa, Ana muito Beatriz. bacana, né? Saiu esses dias a história do Fred Mercury, né? Tem do Ray Charles, tem o Muhammad Ali, tem bastante histórias Eu legais. também gosto. Muito bacana, né? Então, olha, a gente está falando de cinema, mas vocês podem fazer resenha sobre jogos, né? Sobre montar um blog, ser um vlog. Vocês com certeza conhecem YouTubers que estruturaram toda a sua vida fazendo críticas, né? Em cima de livros, filmes, seriados, jogos, né? Animes. Então, e saber qual é o gênero do filme é muito importante. Por quê? Porque o gênero do filme, ele indica qual é o objetivo dele.
Se o filme é de terror, ele não te causa medo, ele não está cumprindo o papel dele. Se o filme é comédia e você não dá risada, o filme tá errado, né? Você pode continuar gostando, mas associá-lo a um gênero é importante. Né? Assim como você pode falar, é um jogo infantil, mas os adultos podem jogar, né? É um jogo para adulto, mas apenas as crianças gostam. E você pode estruturar sua opinião em cima disso. Saber qual é o gênero é muito Eu importante. acho que o de terror, o clímax dele está no suspense, porque o suspense te deixa mais apavorado do que quando aparece lá o monstro. Professora, sabe o que é jump scared? Jump scared é assim. Explica pra mim. Jump scared é quando você tá no filme, assistindo aquele filme, tá aquele silêncio total e do nada aparece uma cena pipocando na tela e aquilo te causa um susto. Você pula no sofá. Exatamente, é o susto de medo, o jump, né? Pulo de medo. Então, tem filmes que se estruturam, de terror se estruturam em cima disso. Muitos filmes de zumbi, inclusive, se estruturam em cima disso. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, a opinião formada sobre um filme se baseia muito no gosto pessoal, mas também sobre critérios, né, bem objetivos. Olha, esse filme tem isso, tem isso, tem isso. Igual a amiga há pouco falou, a nossa aluna, né? Olha, para mim é ficção científica, não é muito filme. Ela teria que estruturar uma opinião toda formulada para poder responder a essa pergunta. Olha, isso na realidade é ficção científica, né? De maneira bem objetiva. Não causa pânico, não tem jump scare, não tem nada ali que aponta para ser terror, não é bom um filme de zumbi. Ou o oposto. É bom por conta disso, disso e disso. Mas, professora, o que faz o filme ser excelente, na sua opinião? Olha, para mim, a mensagem que ele passa, se depois de assistir aquele filme eu saio refletindo sobre alguma coisa que eu não tinha parado para pensar, ou já sabia e acrescenta alguma coisa para mim, esse filme, para mim, faz sentido. Qualquer filme, Nossa, mais simples que seja. Verdade. Para mim, o que faz o filme ser excelente é eu querer vê-lo de novo, de novo, de novo. Eu não sei o quê. Eu gosto muito de cinema, de livro, né? Eu gosto muito de história. E você, querido aluno, o que faz um filme ser excelente, na sua opinião? Eu vou te dar 2 minutinhos para você responder. Professora Tayana, me diga, o que os nossos alunos falaram, o que para os alunos do estado de São Paulo faz um filme ser excelente? Olha, tem aqui a história, um bom roteiro e atuação dos atores, o Gabriel. Então, ele Roteiro, analisa atuação, bem nossa, o filme, bacana. né? O que me faz arrepiar de emoção, Daniel falou. Olha, fazer arrepiar de emoção, que Você já bacana. chorou vendo o filme? Ah, eu não. Já, várias vezes. Nossa, Eu sou já. um chorão. Sou um chorão. Tá? Querer ver novamente, gostar da história. E teve uma aluna aqui que ela falou, foi a Ellen, falou aquele filme, quando termina, eu falo, mano, que filme foi esse? Acho que disse Verdade, eu tudo. disse,
Disse tudo, mais ou menos, né? Mas Ah, gostei, ela eu disse a entendi. impressão, você Eu parar entendi, aí. eu entendi. Muito, Meu, mano, que que filme foi filme esse? é Né? esse? Que filme Eu é também esse? tenho esses Né? impactos, assim. Então, tem alguns vlogs, né, de pessoas que fazem resenha de filme, né, resenha crítica, que eles têm esses bordões, né? Olha, mano, que filme foi esse? Olha, vale a pena. Caraca, que filme bom, né? Então, assim, é bacana isso. Então, E que decepção que também decepção, que frustração, né? Eu não já vou divulgar aconteceu comigo. os críticos que eu sigo, mas, nossa, são muito bacanas. E o oposto? Em sua opinião, o que faz o filme ser péssimo? 2 minutinhos também para você responder, na tela. E a maioria que se prende ao final do filme. Parece que fica esperando acontecer e não acontece. Acho que Que é um grande cria uma finale, né? expectativa, deve ser isso, né? Que, ó, quando não entende o filme, quando chega no final e não tem um fim bom. Nós falamos sobre isso no primeiro bimestre, quando falamos sobre clímax, né? Você espera o clímax da história, o clímax não acontece, né? Então, volte naquelas aulas, você vai ver. Está tudo ali. A gente está falando de estrutura da narrativa, tanto para o livro quanto para o filme, é quase a mesma coisa. Enredo vazio, a Priscila falou também. Enredo vazio, né? Isso aí. Enrolação é Enrolação. parecido, né? Quando a história é péssima e a atuação é muito forçada. Isso, olha, mas Tem um aqui que falou que quando ótimo. ele leva muito susto, ele não Não gosta. gosta. Então deve ser de Faz terror, parte, né? Mas se o objetivo é causar um susto, né? Olha- Você não gostou, mas Olha foi aqui, a atingido. Sabrina, falta de coerência. Ótimo. Gostei. Então, vamos para um outro momento da nossa aula. Nesse momento, eu vou estruturar com vocês alguns pontos, né, para a gente fazer uma leitura de uma resenha, mas uma resenha bem tranquila. Olha só, eu queria que vocês acompanhassem na tela a definição do que é um zumbi na ficção. Olha só, zumbi, na ficção, é uma criatura cujo estereótipo se define nos livros e na cultura popular como um cadáver reanimado, de hábitos noturnos, que vive a perambular e a agir de forma estranha e instintiva. Um morto-vivo, um ser privado de vontade própria, sem personalidade. Nossa aula chama-se Zumbis, né? O tema da aula é zumbis, opiniões e vlogs. Então, vamos definindo o que é o zumbi. E eu posso falar para vocês de um dos melhores filmes de zumbi que já foram feitos. Olha só, o filme Night of the Living Dead, A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968, de George Romero. É considerado um progenitor do zumbi ficcional da cultura moderna. Zumbis já existiam antes. Porém, a forma como eles foram retratados neste
filme é o diferencial. Este filme é considerado o pai dos filmes de zumbi. Dele surgiram todos os outros. Então, é importante, eu estou indicando um filme. Então, vamos contextualizar, mas antes disso, vamos redefinir, relembrar o que é uma resenha crítica. Na tela, uma resenha crítica é uma análise interpretativa de uma obra. Nela, o autor expõe os pontos positivos e negativos sobre determinado objeto artístico, apresentando o seu ponto de vista sobre filmes, livros, séries, jogos online, peças de teatro, exposições artísticas, entre outros. No caso da aula de hoje, leremos uma resenha sobre o filme A Noite dos Mortos-Vivos. Então, vamos lá. Na tela, por favor. O mais genial dos filmes de zumbi, por Mauro Marcel. Ou seja, eu sou o autor desta resenha e o título da minha resenha é O mais genial dos filmes de zumbi. Já no título, eu deixo bem claro a minha opinião sobre o filme. O mais genial dos filmes de zumbi, por Mauro Marcel. Então, na sua opinião, na sua opinião, visão, o filme é ótimo. Perfeito. Agora eu preciso ler a resenha para ver se eu concordo com o que você fala. E depois ver o filme. Isso. Eu estou indicando esse filme. Vamos ver. O mais genial dos filmes de zumbi, por Mauro Marcel. Filme A Noite dos Mortos-Vivos. Diretor, Jorge Romero, ano 1968. Segundo a minha opinião, vamos ler a minha resenha para saber por que esse filme é tão bom. A Noite dos Mortos-Vivos, de Jorge Romero, de 1968, é o filme que definiu as bases para o conceito de zumbi nas telas de cinema. E não é apenas isso. É inteligente e com uma clara crítica à sociedade contemporânea. Mesmo não sendo o objetivo do diretor, a crítica está lá e aprofunda-se na sequência O Despertar dos Mortos, de 1978. Continua. É uma obra-prima filmada em preto e branco. Um casal de irmãos vai visitar o túmulo do pai e é surpreendido por um homem estranho vagando pelo cemitério. É o primeiro de muitos zumbis que passam a persegui-los, povoando a tela com ideias originais, que passaram a ser utilizadas em quase todos os subprodutos do gênero, como séries de TV, como The Walking Dead, jogos de videogame, como The Resident Evil, inclusive em desfiles, como o que acontece na cidade de São Paulo no Dia de Finados. O filme de Romero não foi o primeiro sobre a temática zumbi, mas foi genial a ponto de indicar caminhos e possibilidades claramente seguidos por quase todos os que se aventuram produzindo ou assistindo uma película deste que passou a ser um dos subgêneros do terror. O filme A Noite dos Mortos-Vivos é indicado a todos os amantes de cinema, não apenas de filmes de terror, mas aos fãs de produções de qualidade. Imperdível, filme nota 10. Mauro Marcel, porque eu produzi para esta aula este texto. Então, um minutinho para você responder a pergunta. No texto lido, o que justifica a nota 10 que o autor dá ao filme? Um minutinho. E os alunos estão aqui respondendo bastante. Continua participando com a gente aí. A qualidade do filme, então o roteiro do filme, a inovação também. Então, pessoas, queridos alunos meus, o filme ele pode não agradar a você. Você pode assisti-lo e não gostar. É a opinião minha sobre o filme que está na resenha. A questão aqui você
eu analisei o filme como bom, a ideia é você ir até o filme, a partir desta resenha, e assisti-lo ou não. Então, para ficar bem clara a estrutura de uma resenha, vamos lá, seguindo o meu exemplo na tela. A estrutura de uma resenha crítica é a introdução, a opinião objetiva sobre o objeto de análise. No exemplo que eu dei, o filme que definiu as bases para o conceito de zumbi nas telas de cinema, e não é apenas isso. É inteligente e com uma clara crítica à sociedade contemporânea. Essa é a introdução. A contextualização, explicando o filme, é uma breve explicação sobre o objeto de análise. Um casal de irmãos vai visitar o túmulo do pai e é surpreendido por um homem estranho vagando pelo cemitério. Né? Ou seja, introdução e a contextualização. Mas o desenvolvimento. Argumentos que sustentam a sua opinião. Não foi o primeiro sobre a temática zumbi, mas foi genial a ponto de indicar caminhos e possibilidades claramente seguidos por quase todos os que se aventuram produzindo. Notem, voltando aqui nessa tela, que eu falo que o filme que definiu as bases. E eu, no desenvolvimento, eu falo, não foi o primeiro, né? Mas foi genial a ponto de indicar caminhos. Estou sustentando a opinião do primeiro parágrafo, né, da introdução. E a conclusão. Enfoque na opinião de forma mais direta. É indicado a todos os amantes, não apenas de filmes de terror, mas aos fãs de cinema de qualidade. Imperdível, filme nota 10. Então, voltando aqui, introdução do filme, na tela, por favor. Introdução do filme, a opinião é objetiva e clara do objeto. É bom, é ruim, né? Contextualização explica. Se for um jogo, se for uma série, se for um anime, se for um livro, explica. Se for a sua visita ao restaurante, contextualiza. Coloca as pessoas por dentro do assunto. Desenvolvimento é você sustentando com argumentos válidos a sua opinião, né? E a conclusão, você fechando a sua opinião, né, amarrando com a sua ideia inicial. O filme é bom, ele é genial, termino falando que ele é imperdível, filme nota 10. Né? Você costuma acompanhar algum crítico de cinema, série ou jogos? O que leva você a confiar na opinião desse analista? Não vai dar tempo de responder essa questão, mas pense, o que leva você a confiar no analista? Né? Então, para você fazer em casa, vamos lá. Escolha uma obra, filme, jogo, série de TV, novela, livro, HQ, mangá, anime. Elabore uma resenha. Dê um título. Siga as orientações desta aula. Se for preciso, reveja esta aula. Ela vai ficar disponível no YouTube, né? Reveja esta aula. Dê um título, apresente os pontos positivos e negativos. Se for uma história, livro, filme ou outro, não conte o final, evite spoilers. Compartilhe nas suas redes sociais ou naquelas da sua escola. Se houver a possibilidade, grave um vídeo ou um podcast com a sua resenha. Apresente ao seu professor e compartilhe nas suas redes sociais com a hashtag #EuNoCentroDeMídias. Então, tire um print dessa tela rapidinho e faça essa atividade. Apresente ao seu professor e compartilhe conosco. Eu estou muito curioso sobre o que você vai escolher para resenhar. Então, professora Tayana, muito obrigado pela aula de hoje. Obrigado você, Mauro. Obrigado, alunos. Estamos aí até a próxima aula, gente. Então, um grande abraço, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Foi. Tchau, tchau.